Vamos lá, mais um episódio do podcast Ciência da Semana. Aqui eu vou comentar as principais notícias das últimas semanas, das duas últimas semanas, pelo menos, do ponto de vista científico. O meu nome é Flávio Cunha, eu sou professor, me formei em Física na Unicamp nos anos 2000 e desde então eu venho divulgando ciência por aí no meu canal, agora por meio desse podcast, e eu dou aulas também particulares de Física e Matemática e também nas escolas particulares e públicas aqui da região de Campinas, onde eu moro. E neste episódio, depois de algum tempo, fiquei aí 1 mês ou 2 meses sem continuar. Esse é o 5º episódio desse podcast. O objetivo desse podcast é divulgar a ciência, como eu já falei, porque eu, assim como Carl Sagan, acredito que a ciência é uma vela para iluminar a escuridão. Ela pode ser pequena, mas é o que temos de melhor em meio à escuridão da ignorância dos nossos tempos. E nesse episódio você vai ouvir as seguintes notícias. Astrônomos descobriram ondas de rádio, um planeta emitindo rádio aqui para a Terra. Esse planeta está a 12 anos-luz da Terra. Será que são alienígenas mandando alguma comunicação para a gente, ou então alienígenas se comunicando entre si? Inteligências artificiais, o Bard do Google, o ChatGPT da OpenAI, só estão crescendo, muitas pessoas estão com medo do que elas podem fazer pela humanidade, contra a humanidade. Será que este é o fim da era da humanidade? Hoje nós estamos aqui com toda a comunidade tupinambá fazendo um ato contra a PL 490 para protestar contra Várias manifestações têm ocorrido em Brasília e em outras cidades principais do país contra a aprovação da PL 490 sobre a ocupação dos territórios brasileiros por povos indígenas. Você sabe por que tem tanta gente brava com isso? Um exoplaneta emitindo ondas de rádio. Primeiro, para começo de conversa, o que é um exoplaneta? Um exoplaneta é um planeta que está orbitando uma outra estrela que não o Sol, tá? Então, o Sol é uma estrela, nós estamos aqui, nós da Terra, estamos orbitando o Sol, né, o nosso planeta Terra, tem o planeta Mercúrio, que está em órbita do Sol, tem o planeta Vênus, tem o planeta Marte, Saturno, Júpiter e assim por diante, né? Um exoplaneta, ele está orbitando uma outra estrela que nos últimos anos os astrônomos vêm descobrindo vários deles. Esse planeta especificamente, ele está na constelação de Baleia. Em latim é Cetus. E tem ali uma estrelinha chamada YZ7. Esse 7 não é o número 7, vou até falar sete, tá? Que é em latim, é o plural de Cetus, que é baleia. Então, YZ7, B, é o nome do planeta que está em torno da estrela YZ7, que é essa estrela da constelação de Cetus. Esse planeta está a 12 anos-luz da Terra. O que significa isso? Significa que a luz que vem daquela estrela demora 12 anos para chegar na Terra. Tá? Para você ter uma ideia, Plutão, que é o ex-planeta, né? Agora ele é planetoide, mais distante do Sol, a luz do Sol demora 5,3 horas para chegar lá. Então, ele está a mais ou menos aí 5 horas-luz de distância da gente, tá? A estrela mais próxima da Terra é Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz. Então, comparando aqui, esse planeta que descobriram emitindo onda de rádio está a 12 anos-luz. E o que seriam essas ondas de rádio? Por exemplo, a Terra emite ondas de rádio, no mínimo, desde 1930, quando inventamos a válvula e construímos as primeiras estações de transmissão de rádio e TV. Né? Então, nós temos aí
quase um pouco mais de 80 anos de transmissão de rádio. E esse rádio que a humanidade vem emitindo já viajou para longe da Terra 80 anos-luz. Então tem uma esfera de 80 anos-luz de rádio, né, de raio, aliás, que a nossa emissão, a nossa primeira emissão de rádio já cobriu. E se tem algum planeta nesses 80 anos-luz, se tem algum planeta que dentro dessa esfera de 80 anos-luz de raio, ele já recebeu as nossas primeiras transmissões de rádio, tá? Os nossos noticiários, as nossas comunicações, de repente eles estão até mesmo acompanhando as novelas, né, que nós emitimos, tá? Só que as ondas de rádio que foram captadas não têm, assim, uma linguagem, né? Pelo menos não conseguiram decodificar nenhuma linguagem, nenhuma fala. As ondas de rádio que vêm desse planeta, muito provavelmente, conforme os astrônomos identificaram, tem a ver com a atividade magnética, do campo magnético daquele planeta. A Terra, por exemplo, ela tem um campo magnético. O Sol emite prótons e elétrons, e alguns desses prótons e elétrons são capturados pelo campo magnético da Terra, e a Terra então desenvolve um anel de plasma. O que é plasma? Plasma são prótons e elétrons individuais, né, que estão agrupados ali. E a Terra tem esse anel de plasma chamado cinturão de Van Allen. E esse cinturão de Van Allen, que tem plasma, ele emite ondas de rádio por causa da agitação, por causa da rotação, né, de elétrons ali em órbita das linhas de campo magnético. E essa translação, né, esse movimento circular de elétrons e prótons ao redor das linhas de campo magnético da Terra acabam emitindo ondas de rádio, né, que está ali em torno dos 2 a 3 GHz de frequência, tá? E essas ondas de rádio que eu vou mostrar aqui, olha, esse som. E esses sons que são produzidos no cinturão de Van Allen, né, que são ondas de rádio que são decodificadas para serem transformadas em ondas sonoras, né? Porque uma coisa são ondas de rádio, né? Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. A gente não ouve onda eletromagnética, mas aí elas são transformadas por meio de aparelhos de som, né, de caixas acústicas, né, elas são transformadas em ondas mecânicas, em ondas sonoras, tá? E é esse tipo de onda que está sendo emitido desse planeta YZ7b, tá bom? Que está a 12 anos-luz da Terra. Então, dificilmente essas ondas de rádio são produzidas por aparelhos de comunicação. Muito provavelmente vem do campo magnético desse planeta. E isso é maravilhoso também. Por quê? Porque aumenta a chance desse planeta ser habitável. A Terra, por exemplo, só manteve os seus oceanos, a sua água, por causa do campo magnético dela que defende, que protege a Terra do vento solar, né? Dessas partículas carregadas, desses prótons e elétrons que o Sol emite. Então, se um planeta não tem campo magnético, como Marte, por exemplo, ele tem a sua água varrida pelo vento da sua estrela-mãe, tá? Então, e esse planeta que descobriram agora, provavelmente tem campo magnético e, por isso, aumenta a chance dele ser habitável, tá? É uma das condições iniciais, né, para que um planeta abrigue vida de uma maneira contínua. Senão a vida nesse planeta, com o vento da estrela-mãe, a vida não tem chance de se manter. Tá bom? Então é isso. Tomara que um dia a gente consiga visitar esse planeta, se for possível, né? Tomara que ele tenha campo magnético, tomara que dê para morar lá, né? Mas ainda está longe, a gente não precisa chegar em Marte primeiro, né? A segunda notícia da semana que eu quero destacar aqui é o medo das inteligências artificiais. As inteligências artificiais como o ChatGPT estão crescendo, Bard do Google, né, estão tomando cada vez mais lugar na sociedade, estão escrevendo contos, estão escrevendo músicas, estão escrevendo poesia, dão ideias, sugestões para as pessoas estão parando de pesquisar no Google, estão começando a pesquisar direto no ChatGPT.
O Bing da Microsoft usa também o ChatGPT para fazer pesquisa, e a BBC fez um artigo essa semana falando, né, sobre a expressão de até mesmo cientistas, Elon Musk, várias outras pessoas assinaram uma carta de que a pesquisa com inteligência artificial devia ser suspensa por um tempo para a gente se adaptar a ela, né, para que a inteligência artificial não destrua a humanidade, né? E essas inteligências artificiais, elas são baseadas em computação neural, né? O neurônio, né, que é essa célula que vários seres vivos têm, eles são células especializadas em processamento de dados. Eles têm uma entrada, né? Um sinal, um local ali por onde entra um estímulo neles, né? Eles têm uma função de ativação, né? Que essa entrada, ou a soma de todas as entradas que um neurônio tem, porque tem um neurônio ele tem vários canais de entrada, né? Então ele soma todas essas entradas e passa essas entradas por uma função de ativação que vai dizer se aquele neurônio vai se ativar ou não, né? É tipo uma linguagem computacional, 1 ou 0. 1 ele está ativo, 0 ele não está ativo. Então ele tem uma função de ativação, que dependendo do estímulo que ele recebe, ele vai se ativar ou não. E aí ele manda caso ele se ative, ele manda um outro estímulo para outros neurônios que estão conectados ali numa rede. Então o nosso cérebro, por exemplo, ele é feito de pequenas redes de neurônios, né? Cada rede é especializada num trabalho, por exemplo, a fala, o pensamento lógico, o medo, né, a locomoção, e cada rede de neurônios do cérebro é especializada numa coisa. O ChatGPT, que começou ali as suas atividades na internet com um portal, né, um site, em outubro de 2022, ele é uma rede de neurônio artificial. Então são neurônios, são programas que simulam neurônios, tá? Então uma rede de neurônios. E esse ChatGPT, ele é restrito a processar fala. Então ele simula o pensamento, né, que leva à fala de uma pessoa. Ele é restrito, ele não consegue, por exemplo, formular uma teoria científica, ele não consegue formular uma análise de uma obra de arte que não aquela na qual ele treinou. Então, os cientistas, eles treinam essas redes neurais artificiais, né, do ChatGPT, em cima de textos que já estão na internet, né, de livros que foram escritos. Então, essas redes de neurônio, elas são treinadas em cima desses textos e elas só respondem coisas, né, que esses textos articulam. Né? Esses programas, ChatGPT, eles não criam lógicas novas ou pensamentos novos, né? Ou opiniões novas, né? Eles apenas simulam ali as falas que existem nos textos nos quais eles treinam, tá? Não é nada novo. Um ChatGPT não é capaz de criar uma ideia nova, por exemplo. Então são inteligências artificiais restritas, tá? Mas essas inteligências artificiais atuais, elas passam por um teste chamado teste de Turing. Alan Turing, ele viveu ali nas primeiras décadas do século XX, né, 1950, ele morreu em 1952, e ele foi um cientista da computação inglês, e ele ele criou os primeiros computadores, ele trabalhou no primeiro computador da humanidade. Na verdade, o primeiro foi o ENIAC, ele trabalhou no ACE, que é o Automatic Computing Engine, que foi o primeiro computador projetado no Reino Unido. O ENIAC foi nos Estados Unidos, tá? E ele trabalhou ali nesse computador, o Alan Turing, ele trabalhou nesse computador, ele se suicidou em 1952, depois que ele foi condenado à castração química por ser homossexual, né, por ser gay. Ele foi condenado ali no país dele, lá no Reino Unido, né, na época era crime, e ele então não suportou esse processo pelo qual ele foi forçado a passar, né, e então ele se suicidou. Mas ele era um gênio, né, ele não só ajudou a projetar o primeiro computador do Reino Unido, como também ajudou os ingleses a decodificar mensagens nazistas
criptografadas por meio dos seus computadores, ali, dos seus programas de computador. Tá? Isso foi em 1946 que o primeiro computador do Reino Unido foi projetado, esse ACE. Tá? E o Alan Turing, ele inventou um teste que ficou conhecido como teste de Turing, porque ele viu que os computadores iam evoluir, né, a ponto de atingir uma inteligência comparável com a inteligência humana, ele percebeu isso. E ele propôs um teste, né, que é o jogo da imitação. Ele propôs que um teste legal para um computador seria justamente esse. O jogo mais simples que ele propôs seria simplesmente... Tem outros tipos de jogos de imitação que ele propôs, mas todos eles se baseavam num computador tentando imitar um ser humano em alguma coisa. Então, um teste mais simples que ele desenvolveu foi colocar uma pessoa para conversar com o computador durante algum tempo e também com uma outra pessoa, né? E essa pessoa deveria decidir. Então a pessoa C conversa com o computador A e com uma outra pessoa B só por escrito, né? Só por textos. E então, depois de um tempo, essa pessoa C deveria dizer se o computador é o A ou se é o B, né? Então isso deveria ser feito em cima disso uma análise estatística para ver ali se o computador era descoberto, né, mais vezes ou se ele conseguia realmente se passar por um ser humano, tá? E hoje em dia, essas inteligências artificiais como o ChatGPT ou o próprio Bard do Google, que ainda também não tem aqui no Brasil, essas inteligências artificiais elas conseguem passar por esses testes, né, por algum tipo de teste de Turing, tá? Eles conseguem. Então você consegue conversar, por exemplo, com o ChatGPT, ele consegue se passar por um ser humano e ninguém consegue descobrir que se é um ser humano ou se é um computador, né? Ou se alguém consegue deduzir que é um computador, essa pessoa ela vai se enganar também, às vezes, conversando com o ser humano. Esse é o teste de Turing, né? Ele diz isso, que o tanto de vezes, né, a quantidade de vezes que uma pessoa poderia errar ao afirmar que a outra pessoa é um computador, né, é igual se ela conversasse com um ser humano real ou com um computador. Esse é o teste de Turing, né? Ele iguala esse erro das pessoas dizerem se é um computador ou se é um ser humano. Tá? Então hoje a gente tem robôs humanoides, como o Atlas, que é feito pela Boston Dynamics, o Optimus pela Tesla, né? Esses robôs humanoides fazem até parkour, né? Conseguem pular, né? de vários metros de altura, pular de um lugar para o outro, se equilibrar num pé só, rodar bambolê, né? E aí você fica imaginando o que vai ser uma inteligência artificial dentro de um robô humanoide. Então você começa a imaginar que os seres humanos realmente serão substituídos por máquinas, né? Isaac Asimov foi um escritor, ele era físico, ele escrevia contos de ficção científica, livros de ficção científica, na década de 50, que é a mesma década que o Alan Turing se suicidou. Ele escreveu um livro chamado Eu, Robô, e nesse livro ele coloca, né, robôs, ele imagina um futuro com robôs com uma inteligência artificial exatamente como a humana, até melhor do que a inteligência humana, né? E ele coloca essas discussões dos robôs começando a tomar decisões pelos humanos. Então começa ali no trânsito, com carros autônomos, aí vai para a construção, né? Robôs que constroem, que projetam edifícios melhor do que os humanos projetam, né? Começam a organizar as cidades, né? Ah, não, então aqui é melhor ter uma área residencial, a área industrial é aqui. Então, de repente, um robô já vai para a administração pública, de repente um robô ele se candidata à presidência de algum país, né? E pronto. E de repente você tem inteligências artificiais falando, olha, é melhor a gente ter um governo mundial, né? E de repente você já vai ter uma inteligência artificial administrando o governo do mundo e de repente essa inteligência artificial, o Isaac Asimov, ele coloca essas discussões, né?
essa inteligência artificial falando assim, não, olha, é melhor que o ser humano volte a uma vida pastoril, né? Melhor que o ser humano volte às fazendas, a ter uma vida de fazenda, uma vida rural, né? Porque daí não vai ter doença, ele não vai destruir a natureza, então vamos administrar a humanidade para ficar em pequenos agrupamentos sociais. E aí você tem o fim da era da humanidade, né? Você tem inteligências artificiais passando a ter o controle político da sociedade e, obviamente, essas inteligências artificiais seria lógico, né? Pareceria lógico para essas inteligências artificiais diminuir a influência da humanidade sobre o planeta Terra, uma vez que a gente está destruindo o planeta Terra, né? Então é esse que é o problema da inteligência artificial, que por mais que ela tenha boas intenções, ela vai acabar suprimindo o poder da humanidade, né? Algumas pessoas vão gostar disso, vão falar ótimo, né? Melhor assim, porque pelo menos a natureza vai estar protegida. Outras pessoas vão pensar, não, mas espera aí, né? Quem é que projetou a inteligência artificial? Vai ser o fim desse progresso, né? Se a inteligência artificial não desenvolver essa capacidade de exploração que a humanidade vem desenvolvendo, vai ser o fim da criatividade, vai ser o fim da exploração, né? do crescimento da inteligência, né? É isso. Será? Será que acabou então a humanidade? Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo, né? Vamos aguardar com ansiedade como vai se desenvolver esse próximo capítulo da nossa tecnologia. A terceira notícia é sobre as manifestações contra a PL 490 de 2007. 30 de maio teve vários bloqueios em pistas, né, acampamentos lá em Brasília de índios, né, povos indígenas se manifestando, simpatizantes, intelectuais. Na região de Campinas, aqui também onde moro, teve tentativas, né, de bloqueios em rodovias. E o que é essa PL 490? É um marco temporal. Ela diz basicamente, vou resumir aqui, que apenas terras demarcadas como sendo de propriedade de povos indígenas até a Constituição de 88 é que são válidas, né? Outras terras que não foram demarcadas até a Constituição de 88 estariam livres para exploração, né? Ou para propriedade privada. E ela diz também, essa PL, ela diz também que se teve alguma terra que teve interrupção, depois de 88, que teve interrupção de propriedade por povos indígenas, também, então, elas perderiam essa validade como pertencente a povos indígenas, tá? E isso é, claro, né, é muito ruim, porque nem todas as terras indígenas foram demarcadas até 88, não oficialmente, né, embora sempre teve, e outra também, os povos indígenas, alguns povos indígenas são nômades, né, eles habitam uma região e depois eles mudam conforme os recursos naturais daquele local se esgotam, né, caça ou plantas, né, eles mudam de local, né, e eles vão para outro local ali e de repente aquela terra que eles estavam não foi demarcada, mas faz parte da propriedade deles, né? Então esse que é o problema desse marco temporal, né? E é isso que os manifestantes reivindicam, não é por aí o negócio. Bom, o Brasil a gente sabe que ele foi invadido, né? Existe a ideia, o Brasil foi descoberto em 1500. Que ano o Brasil foi descoberto, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na verdade não, né? Quando fala descobrir o Brasil, dá a impressão que tinha aqui uma terra vazia, que não morava ninguém aqui, só tinha árvore. E o Pedro Álvares chegou aqui e falou, olha, uma terra nova a descobrir, né? E na verdade não, já tinha aqui muita gente. Os quadros, né, as pinturas que retratam esse, abre aspas, descobrimento, mostram os índios recepcionando esses portugueses, né? Então já tinha gente morando, já tinha brasileiro aqui, vamos dizer assim. Nessa terra não chamava exatamente Brasil, né? Mas já tinha brasileiro aqui. E os portugueses vieram, invadiram aqui, começaram a cortar árvores, fundaram seus prédios e tal, né?
e começaram a trabalhar aqui. As pessoas que viviam do comércio com o Brasil começaram a ser chamadas de brasileiros, né? Brasileiro não era quem nascia no Brasil, era quem trabalhava com o Brasil. Já tinha 3 milhões de pessoas aqui nos anos 1500, já tinha 3 milhões de povos indígenas aqui, distribuídos em diversas etnias no Brasil, né? Só para você ter uma ideia de como 3 milhões era muita gente, na Europa toda tinha 80 milhões de pessoas apenas, né? Então 3 milhões, né? É bastante gente comparado com toda a população da Europa na época. Em Portugal, né, que reivindicou essas terras aqui, só tinha, sabe quanto? 1.200.000 pessoas. Sendo que no Brasil, que eles estavam reivindicando, tinha 3 milhões de pessoas. Então, a ideia, a gente tem que fortificar na nossa mente essa ideia de invasão, né? O Portugal, ele tinha um poder bélico maior, né, para poder tomar posse do Brasil do que os índios, que tinham apenas arco e flechas. Então, Portugal tinha uma tecnologia melhor do que a dos povos originários aqui, né, do Brasil, e por isso eles tomaram, né, pegaram para ele, ó, essa terra aqui agora é nossa, né, sai fora, e deram chega para lá nos índios, nos povos indígenas que já existiam aqui, e tomaram posse, né, mas era 1,2 milhões, 1.200.000 contra 3 milhões de índios que já existiam aqui, de povos indígenas que já existiam aqui, né. E hoje em dia a gente tem o garimpo ilegal nas terras Yanomami, por exemplo, que em 2022 cresceu 54%, né? O pessoal chegando ali para garimpar terras que não eram deles, derrubando árvore, devastando açudes, margens de rios, né? Chegaram ali, isso em 2022, agora, ano passado, né? Chegava ali, ó, sai fora daqui, né? Isolando povos indígenas, né? E os Yanomamis, por exemplo, ficaram isolados ali, sem poder ter acesso à sua alimentação, né? À sua vivência natural ali, cultural que eles já tinham, tá? Então, essa PL 490 realmente tem que ser discutida, né? Não é uma coisa para ser aprovada assim, né? Então, eu particularmente me posiciono contra essa PL 490 e eu digo que é uma questão a ser discutida sim, né? Afinal de contas, o Brasil era desses povos, né, que são descendentes hoje desses povos originários aqui de 1500. Algumas pessoas questionam, mas eles nem são índios mais, tal, né, eles têm televisão na casa. Claro, né, eles já foram, a nossa civilização já chegou neles, né, eles abraçaram essa civilização. Isso não deixa... isso não os descaracteriza como descendentes desses povos indígenas que existiam no Brasil. E eles têm direito a essas propriedades, né? A gente não pode chegar lá simplesmente e tirar tudo deles e falar o passado já era, agora se vira aí, né? Não é bem assim, né? Tá bom? A gente tem que prover. Eu acredito que a gente tem que prover condições desses descendentes a ter as suas propriedades também. É isso, você acabou de ouvir mais um episódio do Ciência da Semana. Eu sou o professor Flávio Cunha. Lembre de compartilhar esse podcast com seus amigos. Acesse o meu canal no YouTube. O nome do meu canal é Física e Ciências. Você coloca lá youtube.com/Física e Ciência, tudo junto, você vai chegar no meu canal. Ali eu tenho vários vídeos em que eu divulgo ciência. Me ajuda também a divulgar ciência, tá bom? E até mais, até o próximo episódio.